Oi, gente, tudo bem? Voltando para esse canal depois de anos e anos. Se você está por aí, provavelmente você me escutou em algum momento falar sobre cabelo cacheado. Sim, eu tive minha época muito rápida. Levei muito tempo para voltar para esse canal. Eu sabia que um dia eu teria que voltar, mas eu não queria voltar por voltar. E eu queria entender exatamente qual seria o caminho e no que eu poderia ajudar, agregar valor, principalmente agora, onde a gente está numa temporada de internet de muita informação. Eu sou Ana Carolina, brasileira, vivendo atualmente aqui em Bogotá, na Colômbia. E aqui estou com meu Nescauzinho quente. Sim, me presentearam com um pacote de Nescau esses dias para eu me sentir um pouquinho mais em casa. E eu quero que esse espaço aqui seja um espaço para a gente falar sobre a coisa mais importante da nossa vida, de onde tudo flui. A nossa vida com Deus, nosso cotidiano com Jesus. Vamos lá, nosso tema de hoje, um tema bem legal, bem interessante. E esse tema é um tema que está muito presente no meu coração, que é esse desejo, esse anseio que nós temos de estar no centro da vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus. Eu não sei se você passa por isso, mas é uma sensação de Deus, eu quero viver a tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero te obedecer, mas às vezes parece que é uma grande incógnita, que é uma grande interrogação que a gente está se esforçando para ir atrás, nós nos esforçamos para isso, mas parece que estão escondendo de nós. E a primeira coisa que eu quero te lembrar hoje é que Deus, Ele é bom. Deus é bom, Deus não é um Deus mau, e Ele não está escondendo a vontade dEle de você. Ele não está jogando com você, sabe? Eu tô até aqui, enquanto eu tô falando aqui com você, a minha vista do meu quarto eu gosto muito porque é um parquezinho verde, e aí todo dia de tarde sempre tem muitos cachorros aqui que os donos trazem pra passear, pra brincar. E enquanto eu tô falando contigo, tem um aqui que tá correndo de um lado pro outro e o dono tá jogando, né, um brinquedinho e ele vai atrás, e aí o dono pega aquele brinquedo, joga de novo. E às vezes parece que a gente tá assim, né? Parece que Deus tá assim com a gente, que Ele fica jogando as coisas e a gente fica tentando pegar, tentando acertar. E esse não é o nosso Deus. Então essa é a primeira boa notícia que traz esperança para o nosso coração. Deus não tá jogando com a gente, Ele não tá, sabe, fazendo coisas para que a gente não descubra a vontade dEle. Muito pelo contrário, Deus é o mais interessado que você saiba qual é a vontade dEle para a sua vida. Mesmo que a gente caminhe com o Senhor, mesmo que a gente esteja ali servindo ao Senhor, a gente passa por esses momentos onde parece que vem muitas perguntas e Deus, será que eu realmente estou no centro da tua vontade? Será que eu estou onde eu deveria estar? Eu tava pensando sobre isso antes mesmo de decidir gravar esse vídeo, e eu escrevi essa frase que diz o seguinte: o centro da vontade de Deus sempre começará e sempre estará no lugar secreto. Então, se você não conhece, eu vou ler pra você lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, que diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Esse é um dos versículos mais lindos e um dos versículos que Jesus deixou para nós, para nos mostrar como que é o nosso lugar secreto, certo? Onde nós devemos estar, que é esse lugar de intimidade com o Pai, de conhecer o Pai. E a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, ele começa justamente nesse lugar. Enquanto eu estava com essas perguntas, sabe, assim meio que um pouco que desesperada no coração, de Senhor, será que eu tô correta? Deus, pra onde eu vou? O que eu mais senti nesse momento foi o Senhor falando: se você está no teu lugar secreto comigo, que é o nosso lugar de intimidade, de encontro, você já está no lugar correto. Porque qualquer decisão, qualquer coisa que venha acontecer na sua vida, tem que sair, tem que fluir desse lugar aonde você pode me conhecer e aonde eu posso fazer com que você conheça a você mesma. Porque a única forma que a gente tem de nos conhecermos é primeiramente conhecendo a Deus. Então, uma das coisas que eu quero falar hoje pra você é: se você tá num momento de muita dúvida, de muito desespero, de pensar, Deus, qual a tua vontade pra minha vida? O que eu faço? Pra onde eu vou? Será que eu tô no lugar correto? A primeira coisa que você deve se perguntar é: como está o seu lugar secreto? Como está a sua vida íntima com Deus? Como está o seu quarto, né? Aqui a Bíblia fala: entra no teu quarto e fecha a porta. Não sei, talvez às vezes você não tenha um quarto, mas aqui ela faz menção a um lugar onde você esteja só você e Deus. Às vezes o seu quarto é um parque onde ninguém tá vendo, é um lugar, é uma caminhada, é aonde vai estar a sua atenção totalmente voltada para Deus. Se você está nesse lugar, se você está cultivando esse lugar, você já deu o primeiro passo, o passo mais importante para conhecer a vontade de Deus e para poder entender o que Deus quer de você e o que Ele quer fazer em você e através de você. Então, o nosso desespero, ele começa a se acalmar um pouco quando nós entramos
nesse lugar de contemplação e de intimidade com Deus, que é uma construção, que é um relacionamento, que é se conhecer dia a dia. E nós vamos falar muito sobre isso. Não porque eu sei tudo, não porque eu já estou super bem resolvida, muito pelo contrário. Se eu pudesse colocar um nome nesse canal, seria Pregando Pra Mim e Compartilhando com Você. Tudo que eu vou trazer aqui são coisas que Deus está me ensinando, pregando pra mim mesma, e eu quero compartilhar contigo, porque isso pode servir pra você também. Bom, e outra coisa que eu quero te lembrar é que o centro da vontade de Deus, ele não necessariamente é um lugar onde nós vamos chegar, mas é um lugar onde nós começamos. E aí sim, nós começamos a entender a importância desse lugar secreto que Jesus falava. E por quê? Porque a vontade de Deus, para nós, ela também vai se revelar quando nós estamos quietos diante da presença de Deus. Às vezes nós estamos tão desesperados para ouvir a voz de Deus e tudo, mas existe muito barulho, existe muito ruído ao nosso redor. Ontem mesmo, falava com minha mãe por telefone, e não foi um dia tão fácil ontem, nem hoje. Inclusive, quando eu levantei, eu falei, eu não vou gravar o vídeo hoje, não vou começar de novo. E aí começou a chover e tudo cooperou para que eu não fizesse. Mas eu levantei e eu falei, eu vou começar. Vou começar em um dia de chuva externo e interno. Minha mãe falava isso pra mim ontem pelo telefone. Ainda que eu tava um pouquinho brava, sabe? Quando a mãe tá falando, aconselhando, mas você tá meio que chateada, meio que agoniada. E assim eu estava ontem. Mas depois que as minhas emoções se acalmaram um pouco, eu pensei muito em tudo que ela estava me falando. E uma das coisas que ela me falou foi: você precisa acalmar as suas emoções, tirar os ruídos que estão ao redor, para que Deus possa falar com você. Sabe? Deus, ele é paciente conosco. E às vezes a imagem que eu tenho é de Deus assim, nos ajudando, esperando a poeira baixar. Vamos deixar a poeira baixar, sabe? Para que eu possa falar com você. Eu preciso do seu silêncio, eu preciso de silêncio ao nosso redor para que eu fale com você. Não é que Deus não possa falar com a gente em meio a ruídos externos, a barulhos, mas esse silêncio que Deus fala é muito mais sobre um silêncio interno, sabe? Tudo ao nosso redor pode estar um caos, mas esse silêncio interno, ele fala sobre cultivar um espaço onde nós conseguimos silenciar tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, inteiramente com a ajuda do Espírito Santo, para escutar o que Deus quer falar. E não só para escutar, mas para desejar escutar. E isso inclui muita paciência, que é uma das coisas que não é tão fácil para nós, ter paciência para escutar. Principalmente quando nós estamos em um período de caos, de desespero, onde parece que você está assim, Deus, por favor, fala comigo, eu preciso te escutar. E é saudável nós termos esse desejo, esse anseio de escutar a Deus. Mas Deus não quer que isso seja apenas um desespero momentâneo, mas uma fome real. E para que não seja um desespero momentâneo apenas, porque quando é momentâneo, Deus vai falar, Deus pode falar com você e pronto. E você pode sair desse lugar de contemplação, de intimidade. E aí vem um ponto que eu queria deixar também para esse vídeo. Muitas vezes nós estamos buscando a vontade de Deus não desde um lugar de quem ama e deseja obedecer, mas desde um lugar de alguém que está ansiando que Ele faça por nós coisas. E não está errado, né? Nós vamos falar sobre isso também. Não está errado desejar que Deus faça as coisas, ou seja, os milagres e tudo que somente Deus pode fazer na nossa vida. Mas desejar conhecer a vontade de Deus e obedecê-lo e viver, precisa nascer de um lugar de amor, de obediência, sabe? De que mesmo que Deus não faça aquilo que eu estava esperando que Ele fizesse, mesmo que as coisas não tenham ido pelo caminho que eu pensei que deveriam ir, eu ainda assim desejo ouvir a vontade de Deus. Não é amar a bênção, mas o Deus da bênção. Não é buscar apenas a provisão, mas o Deus da provisão. Não é apenas desejar o que as mãos de Deus podem fazer, mas desejar o coração dele. E quanto mais a nossa atenção, o nosso olhar está nesse lugar, mais Deus vai poder fazer coisas por nós. Mais Ele vai encontrar em nós um lugar propício para os milagres. Porque Deus deseja sim fazer coisas nas nossas vidas. Deus tem planos para as nossas vidas. Mas Deus deseja trabalhar no nosso coração antes de qualquer coisa. E esse nem sempre é um processo fácil. Então, eu tenho me perguntado muito nesses dias, será que as minhas orações, os meus momentos de oração se resumem a uma lista de pedidos a Deus? Porque eu sei que somente Ele pode fazer isso? Ou será que a minha lista de pedidos a Deus, ela está embaixo? Está em segundo lugar, e meu amor e meu desejo por Deus estão em primeiro? Talvez eu esteja falando essas coisas e eu não quero te trazer culpa, nem peso, nem que você fique, sabe, pensando, realmente eu não amo o Senhor. Muito pelo contrário. Todas as vezes que Deus começa a mostrar para nós coisas que nós precisamos mudar,
é porque Ele nos ama, é porque Ele está nos dando chance de conhecê-lo profundamente, porque a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida, nessa terra, é poder conhecer a Deus profundamente. E Deus é o mais interessado em que você dê esse passo. Então, se hoje você está desesperado, pensando como eu vou viver a vontade de Deus para minha vida, qual é a vontade de Deus, parece que todo mundo está vivendo o propósito, né? Todo mundo está vivendo a vontade, todo mundo está conseguindo, menos eu. A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é pedir ao Espírito Santo para tirar essas mentiras da nossa cabeça, porque todos nós passamos por momentos de dúvidas, onde nós vamos perguntar a Deus se estamos no lugar correto. A segunda coisa é que nós vamos entender que a vontade de Deus, ela começa em um lugar e termina em um lugar, sempre no nosso lugar secreto com Deus. Se você cultiva esse lugar, se você vai para esse lugar, você já deu o passo mais importante para começar a entender o que Deus quer de você. Terceira coisa é lembrar que Deus é bom, que Ele não está escondendo de você nada, que Ele não está brincando com você como o Senhor estava aqui brincando com o cachorro dele agora e jogando o brinquedo de um lado para o outro para você tentar descobrir. Não, Deus é o mais interessado em que você conheça a vontade dele profundamente, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade dele, as promessas de Deus para sua vida, não são só sobre você. Elas sempre estarão aí para alcançar muitos mais, para cumprir um propósito maior de Deus. E nós vamos falar sobre isso também nos próximos vídeos, né? O que é a promessa de Deus na minha vida, o papel da promessa de Deus na minha vida. Então eu quero deixar esse convite para você, eu quero deixar esse convite hoje para que você faça essa reflexão na sua vida, para que você pegue seu caderno na sua casa e comece a escrever um pouco como você enxerga hoje a sua vida com Deus, como tá esse Mateus 6,6 na sua vida, sabe? E peça ao Espírito Santo para que Ele te ajude a tomar decisões importantes para priorizar esse lugar. Antes de você se desesperar, de você chorar, de você falar, Deus, eu preciso saber o que o Senhor quer, qual é a tua vontade, tome os primeiros passos que Ele já está te mostrando. Nem que você não sinta nada, Carol, eu orei, eu fiz tudo, mas parece que eu tô ali sozinha. A nossa vida com o Senhor, ela começa por fé e ela é por fé. Então, creia que Deus está aí com você nesse momento e comece a fazer coisas que a Bíblia já está pedindo para que você faça. A vontade de Deus para nós nunca vai vir fora da palavra de Deus. E tem muita coisa que a gente está buscando em Deus que já está aqui. Então, eu quero te convidar, junto comigo, se você está nesse período onde parece que, meu Deus do céu, se você está nesse período onde parece que o coração as águas estão fervendo, sabe? Eu te convido a, junto comigo, entrar nesse lugar de, antes de me desesperar, antes de eu correr para esse lugar de Deus, por favor, preciso saber o que fazer, preciso ouvir tua voz. Deixe que o Espírito Santo comece a filtrar o nosso coração, sabe? Para que o nosso desejo por Deus, ele não flua desse lugar de desespero apenas momentâneo, mas de uma fome eterna, uma fome verdadeira por quem Ele é. E aí Ele vai começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Espero que você e eu, a gente venha compartilhar muitos testemunhos a respeito disso. E eu vou estar pronta para ler aqui nos comentários os testemunhos de vocês. Esse é o meu desejo. E você está escutando de alguém que está junto com você no processo. Que está também nesse mesmo processo de, Senhor, eu não quero me desesperar mais. Eu não quero orar desesperada como se o Senhor não estivesse escutando. O Senhor não está julgando comigo. O Senhor é o maior interessado em que eu conheça a tua vontade, em que eu obedeça a tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Pode doer muitas vezes e vamos falar sobre isso também, mas segue sendo boa, perfeita e agradável. E eu espero que esse vídeo que chegou até você te ajude a terminar, seja esse dia, essa noite, no seu horário que você está assistindo, menos desesperado momentaneamente e mais instigado a correr para o único lugar que tem as respostas que nós precisamos. E não somente as respostas, mas tem a resposta, porque pode ser que Deus não nos dê todas as respostas que nós queremos naquele devido tempo. Mas tem uma boa notícia no meio de tudo isso. Ele tem Ele mesmo para nós. E Cristo já é a resposta que nós precisamos. Ele é suficiente quando nenhuma outra resposta chega. Quando nós não entendemos nada. Quando tudo parece confuso. Nós temos uma segurança de que nós temos em meio a tudo isso Cristo. E Ele é suficiente. Espero você nos comentários, inclusive se você quiser deixar aqui sugestões de outros temas para que a gente venha falar. Esse canal aqui vai ser um lugar aconchegante para que a gente aprenda um pouco mais da pessoa que mais importa na nossa vida, que é Cristo Jesus. Foi um prazer estar com você nesse vídeo. Não esquece de se inscrever, de colocar as notificações. Nem sei mais como falar isso, gente, mas é isso aí.
Até a próxima!